Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, como vocês já leram no título, sim, estamos no processo de financiamento da nossa casa. Então estou muito feliz, gente. Eu resolvi gravar um pouquinho desse processo para vocês. Então espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bora lá pro vídeo. O vídeo vai ser o resumo do processo de financiamento aqui da nossa casa. É porque o engenheiro da Caixa está vindo hoje fazer a vistoria da nossa casa, né, que é avaliar o nosso imóvel. Então eu resolvi gravar para vocês, gente, mostrar um pouquinho de como que funciona para quem nunca comprou um imóvel. O Mota já está a caminho, o Mota é o nosso corretor, que foi o que vendeu o nosso apartamento. Ele virou o nosso amigo, né, gente? E aí ele me ajudou com todo esse processo. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas como que funciona todo esse processo de venda de casa, de compra, enfim, deixem perguntas aqui, porque eu vou tentar, no dia da assinatura da Caixa, junto com o Mota, responder algumas dúvidas de vocês e falar um pouco mais desse processo de financiamento, tá, gente? Então, o nosso financiamento, ele foi aprovado no dia 17 de abril, gente, fiquei muito feliz. Eu acho que ainda não caiu a ficha ainda, eu acho que só vai cair a ficha no dia que a gente assinar com a Caixa, gente. Então, eu tô muito feliz, muito grata a Deus, gente, por essa conquista. Eu vou falar um pouquinho do resumo pra vocês, né, quem não tá entendendo nada, mas, Pamela, você já não comprou a casa? Calma, gente, eu vou explicar tudo pra vocês certinho. Por isso que eu não gravei esse vídeo de financiamento, porque não tinha acontecido ainda. Era um contrato de compra e venda com o proprietário aqui da casa. E a gente se preparou, gente, para o financiamento dessa casa esse ano, tá, gente? Então daqui a pouco eu conto um pouquinho mais pra vocês. Estou preparando um café porque o Mota ele chega um pouco mais cedo pra poder ver o condomínio antes do engenheiro da Caixa. Eu vou gravar, gente, ele avaliando o imóvel. Ele também olha o condomínio, se eu não me engano. Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês também, tá bom? E depois eu conto um pouquinho mais, tá, gente? Então vai ser um vídeo rápido, só informando pra vocês o que tá acontecendo. E a gente tá extasiado, estamos muito felizes. E aí, como eu falei pra vocês, no dia da assinatura, né, de fato, eu quero gravar pra vocês mais detalhado. Como que foi o processo, o que que a gente fez, como que foi, de documentação, tudo, gente, porque é o nosso segundo imóvel. Então foi totalmente diferente do primeiro. Eu perguntei pro Mota se ele poderia responder algumas dúvidas de vocês também, ele concordou. Então no dia da assinatura da Caixa eu vou chegar um pouquinho mais cedo pra gente estar respondendo essas dúvidas de vocês e falar com mais detalhes sobre o financiamento da nossa casa, gente. E é isso, gente. Vou finalizar ali o café, depois eu mostro pra vocês o que eu fiz. O engenheiro da Caixa, normalmente, a gente paga um valor, né? Depois, gente, no dia da assinatura, eu posso falar um pouco mais de valores de documentação, valor de vistoria da Caixa, enfim, esses detalhes, tá? Me contem aqui se vocês querem saber. Eu paguei o engenheiro da Caixa na semana passada e ele deixou agendado pra hoje, quarta-feira, tá? A gente tá super empolgada. E é isso, gente, ó. Fazendo aqui um cafezinho. Café está pronto. Eu assei aqui pão de queijo. Aí aqui tem uns salgados que eu comprei. Tem aqui, esquentei também. Presunto e queijo que tá na geladeira, tá, gente? Lembrando que a gente tá sem mesa, justamente porque a gente vendeu. Deixa eu já explicar o porquê. Pra quem me acompanha sabe que nós vendemos a nossa mesa e a gente não falou o motivo. E pra quem não me acompanha, nós vendemos nossa mesa. Ela ficava aqui, nessa parte branquinha aqui do meio do amadeirado. E a gente vendeu porque, gente, precisávamos juntar dinheiro para pagar a documentação da nossa casa, tá, gente? Então foi esse o motivo. Não fiquei triste por conta disso, porque é para um bem maior, né? E aí por isso que nós vendemos. E isso aí vai ficar provisório. Não é nossa prioridade comprar mesa por agora. Então a gente vai deixar mais pra frente, porque a gente quer uma que realmente tenha a mesma qualidade que essa nossa que vendemos. Então, como é só nós três, a gente tá se virando com o que tem, gente. Banco, escada, chão, sofá. O ruim é quando a gente recebe visita. Mas, gente, normalmente quem vem é nossa família, então eles entendem. Então, por isso que as coisas estão em cima da pedra. Só explicando pra quem é novo aqui no canal, né? Veio por conta do título do vídeo. O Mota já está a caminho. E assim que ele chegar, eu pergunto pra ele como que funciona mais ou menos essa parte de vistoria. E aí eu gravo pra vocês também, tá? E o engenheiro chegando também, eu gravo a vistoria em si, tá bom? Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the biting. Liking for you is all I need.
Gente, eu mostrei pra vocês que o engenheiro da Caixa já veio. E aí ele já tirou as fotos que ele precisa tirar, tanto da área comum quanto da casa. O Mota ele vai falar um pouquinho melhor sobre a parte de como que funciona essa vistoria, porque eu só sei o básico. Ele tem que acompanhar, tá, gente? Não é a gente que faz, acompanha o engenheiro. Quem acompanha é o corretor, credenciado, tudo certinho. E aí, gente, a gente tá dando uma volta aqui e eu resolvi gravar pra vocês ele já falando um pouquinho desse processo, né, de como funciona. Ele vai falar algo muito importante também sobre o nome, tá, gente? Que foi algo que pegou a gente ano passado. A gente não tinha muita noção dessa parte. E, assim, foi muito importante esse processo, né, até agora, justamente porque ele preparou para essa aprovação, né? Então, foi uma, como se diz, Mota? Uma consultoria bem... Assim, foi demorada. Eu falo que o trabalho de corretagem, ele não é um trabalho fácil. O pessoal acha que só vir e vender e acabou. Não, então ele tá desde o ano passado com a gente, instruindo todo tipo de coisas, assim, pra dar certo esse ano. Então ele vai falar um pouquinho de como que funciona essa parte da vistoria e também um pouquinho dessa parte que eu acho bem importante do nome, né, gente? E depois, como eu falei pra vocês, vocês vão deixar suas dúvidas aqui. A gente vai falar detalhado como que funcionou todo esse processo no dia da assinatura aqui da nossa casa, tá? Então, o Mota, pra quem não conhece, ele é o nosso corretor. Ele foi que vendeu o nosso apartamento lá no anterior, né? E acompanhou todo esse processo e virou nosso amigo, tá, gente? Inclusive, até gravei alguns apartamentos, mostrei aqui pra vocês no canal, vocês gostaram bastante. Eu parei justamente porque eu comecei a trabalhar, e aí trabalho com o YouTube, e aí a correria, e aí acabei parando por conta do final do ano. Mas quem sabe esse ano, né, Mota, a gente volta. Olá, tudo bem? Bom, hoje inicia mais um sonho, né? Eu costumo dizer. E toda a trajetória que passamos aí, estamos falando de basicamente um ano. Foi um ano regularizando várias coisas, né? Colocando tudo na linha certinha, né? Para a gente conseguir chegar no dia de hoje. Hoje iniciamos a vistoria com o engenheiro da Caixa Econômica Federal, onde ele vem até o imóvel, ele vem até o próprio condomínio. E ele faz uma vistoria bem completa, tira algumas fotos, realiza algumas perguntas, né? E a gente precisa estar preparado para todo esse procedimento, tá? E aí hoje realizamos, né, como a gente havia comentado, realizamos a vistoria do engenheiro. A gente conseguiu marcar um horário bem cedinho para ficar mais acessível para todo mundo. Iniciando o processo de engenharia hoje, a gente tem um prazo para sair esse laudo, né? E logo em breve vai ter os próximos vídeos aí, tirando algumas dúvidas, caso vocês tenham dúvidas sobre como que funciona o financiamento. O que acontece? Existe muito cliente que tem muito interesse em comprar o seu próprio apartamento, né? Alguns têm receios, outros têm medo, né, de dar o primeiro passo, e outros já sabem que às vezes não vai conseguir, e coloca isso na cabeça sem ter um suporte, um apoio de um profissional ali para estar ajudando, né? A gente vem ajudando a Pamela e o Diogo já durante praticamente, não vou falar bem um ano, mas tem um pouquinho mais de um ano já que a gente vem lapidando eles, né? Regularizando algumas pendências, como por exemplo a gente teve uma pendência terrível no CPF do Diogo, né? Que a gente veio regularizando todo esse tempo, né? E é um conselho muito importante que eu costumo dar para todos os meus clientes. Se você quer realmente comprar um apartamento, você tem que seguir esse conselho. Se você tem uma restrição no nome, independente de onde seja Casas Bahia, de uma linha telefônica, de qualquer outra loja ou de cartório, nunca aceite desconto. Por quê? Todo credor que te dá um desconto, ele nunca vai chegar para você e vai falar, ó, estou te dando esse desconto, a restrição no Serasa ela vai sair, porém vai constar uma restrição interna, que essa restrição interna ela é no Bacen, né? E o Bacen é o terror de todos os clientes que querem comprar um apartamento, porque se você tem uma dívida, eu vou imaginar aqui que você tem uma dívida na Casas Bahia, uma dívida de R$1.000. Casas Bahia vai lá, te faz uma proposta para você pagar desses 1.000, pagar R$100. E aí tem R$900 ali que supostamente ela te dá um desconto. Só que ela não vai falar para você que esse desconto ele vai para o Bacen, que é o Banco Central, que é lá que causa todos os prejuízos internos, né? Prejuízo que você deu para tal empresa e etc. Então a Caixa Econômica e qualquer outro banco, ele não aprova se você tem restrição ou externa, que é aquela que aparece no Serasa, no SPC, e nenhuma restrição interna, que é realmente a do Bacen. Então, se você quer um conselho, quando você tiver uma dívida,
tenta regularizar essa dívida 100%, sem R$1 de desconto. Ah, Mota, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista, então você parcela toda a dívida. Se é R$1.000, parcela em parcela de R$100, 10 parcelas de R$100, então ficaria mais acessível e aí você consegue regularizar seu CPF. Dentro de 7 dias, pagando a primeira parcela, você já consegue o financiamento bancário. Então essa é um dos conselhos que eu dou para todos os meus clientes que possuem uma restrição, que tem receio, acha que não vai conseguir, tá? Então esse é um dos melhores conselhos que a gente tem para te dar. É importante também falar, gente, eu não sabia como que funcionava essa parte do Bacen que ele tá falando. O Mota que orientou, né, como que funciona para entrar no site, pesquisar, tudo certinho. Então, eu acho que não é algo que todo mundo sabe. Provavelmente, às vezes o financiamento não tá ocorrendo, né, Mota? Exato. Não consegue um crédito justamente por conta disso. Você acha que tá tudo certo, mas na verdade não tá. Então, foi o que aconteceu com a gente, né? No Serasa tava tudo certinho o nosso nome, tanto o meu quanto o do Diogo. Mas aí quando o Mota foi puxar, né, porque ele pega os dados, ele puxa tudo certinho pra ver como que tá lá interno, no Bacen mesmo. Tava lá com a restrição de uma dívida que o Diogo tinha, que ele tinha pagado com... Nem lembro se ele tinha pago com desconto ou não. No fim, a gente pegou e entrou em contato diretamente com o banco e fizemos acordo diretamente com eles. Acordo assim, só parcelamos a dívida e não pagamos com desconto. Então, isso ajudou demais, só que era uma coisa que a gente não sabia. Existem situações também que, por exemplo, imagina que há 5 anos atrás você teve uma dívida de R$200 em algum banco. De fato, tem pendências que não aparecem no Serasa. E aí o que acontece? Ele causa um prejuízo nesse valor de R$200, ele vai direto para o Bacen. Você tenta uma análise de crédito, um financiamento bancário e dá lá que você foi reprovado por isso e aquilo. Mas quando você consulta o seu Serasa, não consta nada. Mas aí que está o caso. Precisa consultar também no Bacen. Porque às vezes se não tiver no Serasa, provavelmente está no Bacen, que é lá que vai constar todo esse prejuízo. Então, às vezes, a Caixa Econômica ela dá essa devolutiva, ou qualquer outro banco dá essa devolutiva que o cliente está com restrição no Banco Central e não está em outros lugares. E aí o corretor, às vezes, deixa a desejar e passar essas informações e orientar o cliente o que se deve fazer, que é algo muito simples. Para você consultar o Bacen é algo muito simples. Vou até pedir para a Pamela deixar no vídeo o site do Bacen, que aí você consegue consultar com seus dados pessoais, que é a entrada pelo Bacen é pelo Gov, é bem simples. E aí você consegue consultar se você tem ou não uma dívida ativa lá. Provavelmente vai aparecer vencida ou em prejuízo. E é lá que você precisa regularizar. Às vezes no Serasa não aparece. Já no Bacen, que é um banco um pouquinho mais rigoroso, lá vai aparecer provavelmente a dívida que supostamente você tenha, que está recusando o seu financiamento. Então, gente, eu vou deixar esse site aqui na descrição para vocês também. É bom vocês puxar e já ver quem tá com a intenção de comprar. Também vou deixar o contato do Mota, gente, porque também é importante ter um corretor de confiança que não vai largar a mão, gente, que nem o Mota poderia ter largado a mão no ano passado. Mas faz assim um pouco mais de um ano que ele tá nesse processo com a gente. Depois, como eu falei para vocês, a gente vai gravar um vídeo separado falando com mais detalhes de como que foi. Para não ficar um vídeo muito extenso aqui também, e aí vocês também deixar as dúvidas de vocês, né? Então, vocês têm que ter um corretor de confiança que ajude de fato vocês. Não, é assim, 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 vocês fazem assim, assim, assim para funcionar. Então, ele tá lá desde o início e vai chegar até, né, finalizar esse processo. E foi importante, gente, porque se fosse pela gente assim, a gente teria desistido. E às vezes, Mota, não é nem só um financiamento, às vezes a pessoa não tá conseguindo cartão de crédito. Exatamente. Por conta disso. Então, às vezes fala, nossa, mas eu tenho um salário bom, tá tudo certinho meu nome, mas não consigo um crédito, é por conta disso, gente. Então, essa questão é bem importante, eu achei legal falar isso no vídeo, justamente para vocês tomar ciência dessa parte. Então, eu vou deixar o contato do Mota e o Instagram dele aqui na descrição para vocês também. Quem for de São Paulo e região, né, Guarulhos, é só entrar em contato com ele, que ele, enfim, gente, ele tem vários imóveis, casas, apartamentos, construtora. Ele ajuda vocês em todo o processo, tá? A gente tá indo lá pra casa rapidinho e aí eu vou falar pra ele falar um pouquinho de como funciona essa parte do laudo lá do engenheiro, só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Gente, viemos aqui pra casa e o Mota vai falar um pouquinho da parte de engenharia e um outro ponto importante também que é sobre essa casa, tá, gente? Só pra vocês não achar que a gente tá comprando outra casa e tudo mais, né? Bom, gente, deixar bem frisado, a casa é da Pamela, tá? É que a forma que ela realizou a compra da casa é uma forma um pouquinho arriscada, tá? Não vou entrar muito em detalhe, porque aí vai ser o próximo vídeo, tá bom? Mas deixando bem frisada aqui essa informação, a casa ela é da Pamela. Sobre a questão da vistoria, é um processo muito simples, tá? Só que é um processo que costumamos sempre dizer, né? A gente que é da área do ramo imobiliário, a gente corretor,
A gente costuma dizer que é o nosso pesadelo, o engenheiro da Caixa, porque às vezes a gente pede um valor de avaliação, o engenheiro vai lá e não joga o mesmo valor, coloca um valor menor e aí acaba prejudicando um pouco o financiamento, né? Mas como a gente está em um condomínio de casas, onde os valores aqui são muito próximos, são bem parecidos, então a gente não tem esse risco. Mas o processo ele é bem simples, né? O cliente que está comprando o imóvel, ele paga uma taxa, essa taxa é bem variada, depende muito do banco. O engenheiro vem até o imóvel e ele faz essa vistoria. Essa vistoria ela é simples também, ele costuma fazer perguntas sobre o condomínio, né, taxa de condomínio, sobre o condomínio em si no completo, né, lazer e etc. Um pouco mais da localização também. Quando o engenheiro não conhece a localização, ele pergunta um pouco mais da localização, o que tem mais próximo, o que não tem. Quando é um engenheiro que já conhece a localização, já conhece o condomínio, se torna um pouco mais fácil, tanto para ele avaliar, e em questão também das perguntas, que ele acaba diminuindo algumas perguntas, né? Ele só vem mais tirar foto da própria casa, da parte interna da casa. Então o processo é mais ou menos isso: o engenheiro vem, tira fotos do condomínio em si, da área de lazer, né? Pergunta quantas casas tem no condomínio, tira fotos internas da casa, né? Todos os ambientes da casa, e aí ele leva todas essas informações para o seu escritório. Nisso, ele vai fazer um laudo baseado no próprio condomínio, no que a gente está pedindo no valor do imóvel. E aí, mais ou menos entre 3 a 5 dias, esse laudo ele é disponibilizado para a gente com um valor que a gente pediu de avaliação. Então, o laudo ele é bem simples, não tem um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo. Ele só é um pesadelo para os corretores, por falta desse motivo, né? Às vezes a gente pede, vou dar um exemplo aqui básico, a gente pede 400 mil de avaliação, o engenheiro vai lá e avalia em 350, tipo assim, ele desvalorizou 50 mil. Às vezes é um engenheiro que não conhece a localização, não conhece o condomínio, acha que para ele é interessante colocar o valor que ele quer. Não é mais ou menos assim. Então, a gente sempre joga um valor um pouco mais alto para a gente ter um pouco mais de financiamento para o cliente, para facilitar a entrada dele, né? E assim valorizar também o imóvel, porque quanto maior a avaliação, melhor a avaliação dele. Por mais que o cliente esteja comprando um valor inferior, se o engenheiro avaliar um valor superior, acaba valorizando o patrimônio do cliente. Então, seria mais ou menos isso. Agora, esperança ansiosamente esses 3 a 5 dias, né? Se Deus quiser, essa semana ou talvez na próxima, a gente já vai ter retorno. Então, gente, vamos aguardar. Então, o vídeo de hoje foi basicamente isso, né? Explicando um pouquinho desse processo. Depois, como eu falei pra vocês, a gente vai gravar com mais detalhes. Aqui, como o Mota falou, né? É o financiamento dessa própria casa que eu estou. A gente fez uma compra de contrato de compra e venda, né, Mota, na época. E por isso que eu nem entrei em detalhes com vocês, porque normalmente vocês sabem que eu gravo tudo, né? Porque vocês gostam de saber, por isso que eu nem entrei muito em detalhe, porque a nossa intenção era financiar. Então, por isso que o Mota vem já desde lá de trás, desde a compra aqui, né, Mota? Nos ajudando com essa parte, tá, gente? Então é isso, lembrando que é para vocês deixarem aqui as perguntas de vocês. Eu vou deixar o site do Bacen aqui para vocês acessarem e ver como tá o nome de vocês também. Vou deixar o contato do Mota para quem tem interesse, né, tanto de vender, né, Mota, quanto de comprar. Para venda de imóveis, gente, tem que ser na região São Paulo e Guarulhos, né? Isso, é ideal que seja aqui na região de São Paulo, se você tem um imóvel para vender. Agora, se você quer comprar, a gente atende também em outros estados, né? A gente consegue dar um suporte bacana aí para quem quer comprar. A gente, porque tem todo um processo, né, de venda de um imóvel, né, usado principalmente, porque tem que tá junto na vistoria, tem todo esse processo, essa parte de trás, assim, que então não tem como ficar vendendo imóveis de outras regiões, né, outros estados. A gente tá super feliz aqui com essa realização desse sonho, né, gente, porque é um grande sonho, um passo enorme, e a gente não esperava, sabe? Não, a gente sonha, né, tem a fé que vai acontecer, mas quando se concretiza mesmo, eu tô incrédula ainda, né, como eu falei. Eu acho que só vou acreditar de fato quando a gente estiver lá assinando o nosso contrato, mas a gente crê num Deus, gente, que é o Deus do impossível, que realiza sonhos. Então a gente tá muito feliz com essa fase da nossa vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um tchauzinho, Mota. Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida pode me chamar aí, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente tá no rumo aos 67 mil inscritos. Vou deixar meu Instagram, o Instagram do Mota aqui na descrição pra vocês acompanhar por lá também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!